Então aqui nós estamos executando, né, para extrair o relatório final. Então nós já extraímos aqui a transcrição do vídeo, desse áudio, né? Salvamos em texto. Aqui nós estamos detectando faces, movimentos, anomalias, né? Tá aqui normal, braços levantados, aqui tentando detectar a emoção do rosto, né? E no fim, bom, aqui mostra a quantidade de rostos que tem, anomalias, né? E depois eu vou mostrar o código. E no fim, a gente vai ter um relatório de quantas emoções detectadas, atividades, rostos detectados, anomalias, né? Bom, então aqui deu uma adiantada, né? Estamos em 99% concluído de 3.326 frames, né? Então estava frame a frame detectando, não terminou. Então foram 3.326 frames. Ele demora um pouco, né? Demorou aqui 4 minutos, porque um pouco mais de 4 minutos, validando frame a frame, detectando rosto, emoção, braços levantados, movimento, né? E anomalias. Então aqui nós temos a conclusão. E aqui o resumo também do áudio tem 428 caracteres. Então nós geramos aqui esse arquivo MD. Vamos verificar isso. Este é o relatório. Como eu tinha dito, 3.326 frames, 1.219 rostos, 4 anomalias. Nós vamos ver no código como ele identifica essas anomalias. Ele tira isso. Aí aqui as emoções detectadas, né? Cada frame, então, são 513. Aqui, por exemplo, medo, né? Nos frames detectados. Então, no frames normal foi 2.495, braço esquerdo levantado 45, braço direito levantado 231 e os dois braços 45 frames, né? Aí aqui tem um resumozinho do que foi utilizado e um resumo aqui da audiodescrição, né? Ele está explicando o que é tecnologia de reconhecimento facial, tem um resumo aqui do áudio do vídeo, né? E aí agora nós vamos para o código. Antes aqui eu vou só mostrar o Redmi, como executar o projeto. Então aqui ele vai, na verdade, a gente não precisa iniciar aqui, né? A gente inicia para poder instalar só nesse ambiente, né? Só no ambiente do projeto. Então a gente cria um ambiente virtual, ativa e instala as dependências, né? Aqui eu separei, então a main ficou separada do arquivo de Video Analyze, né? Na verdade, criei uma classe para isso, nós já vamos ver. Então aqui a gente cria a classe, né? Na verdade verifica se existe, né, o vídeo no caminho, inicializa aqui a nossa classe e inicializa a análise do vídeo passando o caminho, né? Então com esse main aqui. E vamos analisar o código então. Então essa é a classe. Aqui é a função de inicialização, então, dessa classe, né? Então a gente cria aqui a instância para Face Cascade, que é para detectar rostos, né? Inicializa aqui o Media Pipe, que é para a gente identificar as poses, detectar braço erguido. Então aqui são algumas variáveis. Tá, isso aqui eu só criei para modo de desenvolvimento, então se precisasse rodar pouco, só para testar, eu consegui limitar a quantidade de frames, aí menos 1 fica desabilitado, né? Inicializa sumarização, summarizer, que é para a gente vai passar o vídeo, né, para extrair. A gente vai extrair o texto o áudio, converter em texto e vamos fazer um resumo, né? Aqui depois vai ser variável para utilizar. Ok. Então quando a gente instancia, ele executa essa função, né? E a função que a gente chama é essa analyze vídeo aqui, né? Assim que cria a instância da classe. Então a gente passa aqui o caminho do vídeo e a gente chama essa função que está dentro da classe aqui, que ela vai extrair o áudio, converter em texto e vai sumarizar, vai criar um resumo, né? Fazer um summarizer aqui. Então aqui é a inicialização, configuração, aqui instanciação e aqui ele vai fazer, né? Então ele vai extrair o áudio, vai passar para texto, né? E aqui retorna o áudio extraído. Ele está aqui. Eu estava revisando aqui, na verdade aqui a gente só extrai e a gente vai fazer o resumo posterior, né? Então aqui a gente inicializa o OpenCV com o vídeo, né? Então ele vai ter esse cap aqui. Se ele não conseguir capture, né? Se ele não conseguir abrir o vídeo, ele vai retornar. Vai retornar. Aqui a gente faz a contagem de frames. Essa contagem de frames eu utilizo naquele progress bar que nós vimos lá no exemplo do projeto rodando, né? Aqui são os prints, aqui é a contagem de frame e aqui é a noção atual, né? A gente vai usar essas informações para o resumo depois. Então aqui é o nosso loop principal. Aqui a gente vai capturar frame a frame e se conseguimos capturar com sucesso aqui, né? Retorno do OpenCV. Se acontecer algum erro, a gente sai do loop. Então a gente incrementa aqui a contagem de frames, converte o frame
para cinza, né? Tons de cinza. E aqui a gente faz a detecção de rostos, né? Então aqui nós vamos ter os bounding box, né? Os quadradinhos para a gente conseguir desenhar em volta do rosto detectado, né? Aqui a gente só tem um computador, né? A gente reconheceu pelo menos um rosto, então a gente tem essa variável aqui para depois a gente colocar no resumo. Aqui um loop dos bounding box, né? Que é uma lista aqui para a gente desenhar o retângulo em volta do rosto, né? E então nós vamos executar o Deep Face Analyze, né? Passando também o nosso frame para a gente analisar a expressão. Aí aqui a gente vai adicionar nessa listinha, né? Então a gente executa ele aqui, aí a gente verifica se o resultado também é maior que zero. Então a gente pega ele retorna a lista, né? Provavelmente dá mais. Eu não vou abrir a lista para ver, mas provavelmente dá o zero é o que ele mais tem confiança, né? Da emoção, a emoção dominante aqui, né? A gente coloca no current e também adiciona aqui frame count, a emoção dominante, nessa listinha que a gente vai usar para relatório depois. Tá dentro de um try, se tiver algum problema, a gente passa para outro loop, né? Aqui a gente vamos fazer a detecção de poses, né? Então também é uma função dessa classe. Então a atividade a gente inicializa com seu valor desconhecido, aqui converte para RGB. Aí aqui é da biblioteca, então ele vai processar o frame convertido e vai o resultado aqui de pose landmarks, né? Então aqui, né? Se existe, né? Então se existe esse pose landmarks, então ele entra aqui dentro do if e aí ele vai desenhar, né? A gente passa o frame, passa essa lista aqui e ele desenha os pontos e as linhas lá em volta do. A gente pode ver o vídeo depois de novo e aí ele tem os pontos e as linhas, né, ligando esses pontos. Aqui nós verificamos então se está com o braço erguido e verificamos anomalias, né? Então vamos verificar o braço erguido, é uma função também da classe. Então isso aqui a gente está pegando o olho, pegando, né, os pontos que a gente precisa para identificar se o braço está erguido. Faz esse cálculo aqui, né, para saber se o braço se o ponto que está acima do olho. E a gente tem essa verificação aqui, né? Então se os dois são true aqui, né? Então os dois braços estão levantados, seu braço esquerdo, braço direito. Então coloquei com normal, mas poderíamos uma outra posição, né, que nós estamos considerando aqui. E aí a gente coloca em activity, que a gente cria também aqui, adiciona nessa lista, né? E nós temos a detecção de anomalias aqui. E temos aqui a detecção de anomalias, né? Então o que a gente passa a atividade atual. E aí se for diferente, né, da anterior, a gente verifica se é normal ou se é braços levantados. Na verdade é do anterior para atual, né? Ou se era braços levantados para normal, então a gente considera aqui como uma anomalia detectada. É simples, é só para verificar, para a gente ver que tem um insight mais ou menos que daria para ser feito, mas é só essa anomalia é isso, né? Se o anterior era normal e foi para braços levantados, né? Mas poderíamos ter outras medições aqui, caso necessário. Então não alongar muito, né? Então essa detecção de poses, lá ele coloca na atual, né? Que a gente vai usar esses valores depois para o relatório, né? Aqui a gente só adiciona aqueles textos lá, né? Então só para a gente ter um visual enquanto está executando. Aqui a gente está desenhando, então frame a frame. E aqui a gente consegue finalizar se apertar o Q, né? No caso a gente quer deixar o vídeo inteiro rodando, né? E aquele limite lá que eu tinha colocado, caso atingisse, tivesse um limite, fosse um valor diferente de menos 1, tivesse atingido o limite, ele ia encerrar, né, o programa. Aqui ele libera a imagem, a tela, né? A tela aqui, são comandos do OpenCV. Aqui a gente tem aqueles prints iniciais. E aqui a gente vai gerar, a gente gera o resumo, print o resumo, né? Mas aqui que a gente gera o resultado, né? O resumo do que foi feito também, e a gente vai resumir a audiodescrição. Então aqui a gente pega um summary das emoções, né? Aqui das atividades. Então essas funções são só funções auxiliares que eu criei só para separar um pouco, né? Aqui a gente inicia a criação a gente coloca aqui só um texto, né? E aqui a gente inicia a criação do MD. Ele está indentado assim porque senão o arquivo Markdown fica esquisito, né? Então aqui a gente mostra a contagem de emoções, que é a lista que nós criamos, rostos detectados, anomalias detectadas, que a gente foi adicionando nas listas, né? Conforme íamos executando. E aqui só está criando mesmo um relatório, né? A quantidade de análise de emoções, atividades corporais. Então aqui são relatórios. E o resumo da audiodescrição está aqui, né? Summarize, passando
aquela transcribed text que nós pegamos lá no começo do loop. Então aqui tem um resumo, ele retorna uma lista, né? E a gente pega aqui a primeira posição e pega esse summary text. E além da gente printar, a gente também coloca no arquivo Markdown, e aqui a gente vai criar ele. E é isso, assim, resume